Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando aí sobre as alterações do trato gastrointestinal, e comentar um pouquinho com vocês sobre a questão da sondagem gástrica e a sondagem do renal. Então a gente tem aí que a história, da nutrição enteral, ela inicia com a colocação, de alimentos aí pela via retal. Então, nessa época, não se tinha grandes conhecimentos do processo de digestão e de absorção dos nutrientes, então se imaginava que, quando não se pudesse usar a via oral para administrar a alimentação, então ela poderia ser administrada por via retal. Obviamente que essa ideia não teve grande sucesso, porque o alimento não passava pelo processo da digestão mecânica, pelo ato da mastigação, e a digestão química lá no estômago. Então, esse alimento ele não ficava porcionado, não ficava fragmentado nas porções absorvíveis pelo nosso organismo. E daí, em 1598, ocorreu aí o primeiro registro do que hoje a gente trabalha como a nutrição, por meio de um catéter aí esofágico. Então, um tubo que foi inserido no esôfago de um indivíduo e passou, então, a ter a sua alimentação por meio desse tubo. E daí, em 1790, se estabelece, então, o que é a via gástrica para a alimentação e também a administração de medicamentos. Então, lá desde 1598, as coisas vieram evoluindo. Em 1921, então, esse cidadão que vocês estão vendo aí, o Abraham Louis Levin, ele cria uma sonda, que ele batiza de sonda de Levine. Então, essa sonda era introduzida pelo nariz ou pela boca do paciente e chegava até o estômago. E daí o alimento ele era administrado por essa sonda. Então, essa é a técnica que a gente trabalha até hoje, com a sondagem gástrica dos pacientes. E bem mais recente, aí em 1976, nós temos esses dois cidadãos aí, o Dubh e o Hofmeister, que eles idealizaram aí um catéter, uma sonda, que é de fácil introdução, com baixo potencial traumático, porque ela é bem flexível, tem uma duração prolongada, e ela vai, então, desembocar no início do intestino do paciente. Ela é introduzida pelo nariz e ela desemboca na porção inicial do intestino. E a essa sonda, então, foi dado o nome de sonda Dubh-Hoff. Então, a sonda gástrica é a sonda de Levine e a sonda enteral é a sonda Dubh-Hoff. Então, já é bem mais recente do que as outras tentativas. Então, a nutrição enteral, ela vem aí, para fornecer nutrientes via trato gastrointestinal, então, por meio da via oral ou via sondagem. Então, quando o indivíduo mastiga e deglute o seu alimento, ou a sonda que é introduzida pelo nariz até o estômago ou até o intestino, sonda gástrica ou enteral, e a via cirúrgica, que seria então a ostomia. Então, a criação de uma via de acesso direto ao estômago do paciente ou a porção inicial do seu intestino. Então, uma gastrostomia seria a realização de uma incisão na parede abdominal, acessa-se a parede do estômago e se instala uma sonda. E essa sonda, então, vai levar o alimento até o estômago.
outra via gástrica seria então a jejunostomia. Tá? Então, sim, também se faz uma incisão na parede do abdômen, se acessa a área do jejuno e se introduz uma sonda diretamente nessa porção. Tá? Então eu posso ter aí o paciente sendo alimentado por diferentes formas, né? A via oral, normal, comum, né? Por via sonda, né? Então nasogástrica ou nasoenteral. Então naso porque ela é colocada em posição nasal, né? E desemboca no estômago, então nasogástrica, ou desemboca no intestino, nasoenteral, né? Então pós-pilórica. Ou ainda a sonda orogástrica, né? Essa posição oro, né? Então a sonda passada pela boca, ela deve ser evitada, principalmente em pacientes conscientes, né? Porque corre o risco do paciente morder a sonda e, né, arrebentar essa sonda. Então a gente prefere passar sonda gástrica em posição oral para indivíduos inconscientes, mas aí com uma função, né, de descompressão gástrica para retirar conteúdo desse estômago do que propriamente para alimentação. Claro que, como todo procedimento, você pode ter aí algumas complicações na realização dessa sondagem e também na alimentação do indivíduo usando essas estratégias, né? Então a gente pode ter aí o deslocamento dessa sonda, né? O tracionamento dessa sonda, né? Então solta lá a fixação e essa sonda puxa, né? Ou o próprio paciente puxa essa sonda, então desloca, ou essa sonda sofre obstrução, né? Ela entope, né, por resíduo do alimento que está sendo passado por ela, né? Isso vai acontecer se ela fica muito tempo sem troca ou se não é feita a lavagem dessa sonda depois de passar a alimentação. Quando a gente fala em lavar a sonda, é passar água, né? Então, lá 40, 50 ml de água com uma seringa vão lavar o resíduo que fica do alimento, vão retirar dos orifícios dessa sonda, evitando a obstrução. E a gente aproveita e hidrata o paciente com essa água também, né? Alteração hidroeletrolítica, né? Porque você tem aí, né, uma alteração na concentração dos nutrientes que esse paciente está recebendo. Sais minerais, né? Cálcio, potássio, vitaminas, né? Então isso tem que ser balanceado. Aí entra, né, o profissional nutrólogo, né? Então o médico que vai observar aí a quantidade desses eletrólitos que estão circulando nesse paciente e quanto que ele vai administrar na dieta de cada um dos pacientes, né? Esse paciente ele também pode fazer episódios de diarreia, quando essa dieta ela é infundida muito rapidamente, né? Então um grande volume chega a uma dieta líquida e ela rapidamente vai para o intestino, acaba fazendo aí uma irritação das alças intestinais, provocando episódios de diarreia. Se tem diarreia, não vai ter absorção do nutriente, né? Ou esse paciente ele faz uma estase gástrica. Então, estase, essa é a pronúncia correta, não é êxtase, né? Êxtase é outra coisa, né? Nós estamos falando de estase gástrica, né? Que é então o acúmulo dessa dieta no estômago do paciente ou no intestino. E daí não tem a absorção, tá? Esse paciente ele fica com, né, a dieta armazenada, sem ter o processamento seguinte, né? Sem ter então a digestão e a absorção, né? Ainda esse paciente pode ter distensão abdominal e constipação intestinal. Tudo isso depende então da concentração da dieta e da velocidade com que essa dieta é administrada no paciente. É claro que, né, as dietas que são administradas no estômago, elas têm uma composição.
As dietas que são administradas no intestino, ela tem outra composição. Tá? Então, se o paciente faz, né, o uso de uma sonda gástrica ou ele tem uma gastrostomia, vai ser administrado um tipo de dieta, né? Porque esse alimento que está sendo administrado vai passar pela digestão química do estômago. E o indivíduo que faz uso de uma jejunostomia ou está fazendo uso de uma sonda enteral, vai ter uma outra concentração de dieta, já nas suas porções absorvíveis. Tá? Então, lá no estômago, nós vamos administrar proteína, para que essa proteína sofra a quebra, se transforme em aminoácido e seja absorvida pelo intestino. No indivíduo que faz uso de uma dieta enteral, os aminoácidos já têm que ser administrados, senão não vai ocorrer a quebra e essa proteína não vai ser absorvida pelo intestino do paciente. Tá? Então, são concentrações diferentes aí. Tá? A sonda gástrica, né, ela vai ser posicionada entre 75 e 90 centímetros. E a sonda enteral entre 108 e 150 centímetros. Então, vocês estão vendo que são medidas aí que não são muito precisas. Tá? Elas são, né, elas variam, tá, dependendo da constituição física de cada indivíduo. Tá? Então, não tem como a gente medir com exatidão quantos centímetros da sonda devem ser introduzidas para que a gente tenha certeza de que essa sonda está no estômago ou no início do intestino desse paciente. Então, por isso, né, existem algumas demarcações anatômicas que vão ser utilizadas para que a gente possa, então, mensurar o posicionamento dessa sonda e o tamanho da sonda que vai, né, a quantidade, quantos centímetros dessa sonda vão ser introduzidos no paciente. Tá? Então, a gente tem ali, né, a sonda, né, de Levine, que é aquela que é inserida no estômago, e ela tem variações. Né? Ela varia aí para o indivíduo adulto do número 10 ao número 22, tá? Para que, né, tenha a absorção ou a retirada de conteúdo gástrico, né? À medida que vão aumentando os números, vai aumentando o calibre dessa sonda, o diâmetro dessa sonda. Então, uma sonda 10 é uma sonda mais fina, uma sonda 22 é uma sonda mais grossa, como vocês estão vendo aí na imagem. Tá? Eu vou escolher o número da sonda dependendo da finalidade que eu quero. Tá? Então, se eu quero uma sonda para alimentar o paciente, eu vou usar uma sonda 10, 12, posso até usar uma 14. 14, 16, 18, 20 ou 22, eu vou utilizar para drenar conteúdo gástrico. Então, aquele paciente que precisa ter o esvaziamento gástrico. Tá? Então, ou eu alimento ou eu retiro, né, esse alimento que está no estômago do paciente. Né? Além disso, a gente pode usar a sonda, né, para a realização de estudos diagnósticos, né, fazer lá um lavado gástrico e aspirar por essa sonda. Né? No caso de uso de substâncias tóxicas, a gente pode passar a sonda e fazer a lavagem gástrica, né? Então, introduzir soro fisiológico por essa sonda e sugar esse soro que vai conter a substância tóxica, né? Ou até fazer a introdução de carvão ativado em pó para neutralizar a substância que foi ingerida e depois drenar. Né? Realizar a gavagem, que seria então, né, a alimentação usando a sonda, né, por via gravitacional ou por bomba de infusão. Aí depende, né, de cada protocolo de instituição. Tá? Então, o nome dessa alimentação via sonda se chama gavagem. Tá? Ainda
ainda podemos usar a sonda, né, para tratamento aí, né, introduzindo medicações, né? E o que a gente precisa ter para realizar o procedimento? Obviamente, né, a sonda. Então eu vou, né, escolher o calibre da sonda que eu vou passar no paciente. Vou precisar ir de esparadrapo para fazer a fixação, xilocaína em gel para lubrificar a sonda, né? Então não vai ter a função anestésica aqui, é só como ação lubrificante. Gaze, um par de luva, não precisa ser luva estéril, luva de procedimento, né? O trato gastrointestinal não é considerado um trato estéril, né? Vou precisar de uma seringa de 20 ml para testar se a sonda está bem posicionada, um estetoscópio e um copo com água também para testar. São realizados 3 testes, na sequência nós vamos ver, né? Um usa a seringa, um usa o estetoscópio e o outro usa o copo com água, né? Uma compressa, um pano, uma toalha de rosto de uso pessoal do paciente, né? Para que a gente possa proteger aí a região do colo, né? Se esse paciente vomitar durante a introdução da sonda, a gente tem como aparar. E uma cuba-rim também para esse fim. Se o paciente regurgitar, a gente tem aí a cuba para aparar esse, né? A técnica prevê que a gente explique o procedimento para o paciente, porque vai chegar o momento da técnica que ele vai ter que nos ajudar. Nós vamos ter que pedir para que ele realize movimentos de deglutição. Então a gente vai chegar lá, paciente, engula, engula, tá? E ele, então, sabendo o que vai acontecer, ele vai nos auxiliar no momento dessa passagem. Obviamente, se o paciente estiver consciente, né? Colocar o paciente em posição de Foley. Então, esse paciente ele tem que ficar sentado, né, acima aí de 45 graus para facilitar o posicionamento da sonda, né? Colocar a toalha sobre o pescoço, então na região do colo, né, no peito do paciente. Coloco a luva, abro a sonda, faço a mensuração no comprimento da sonda. E daí que entra a questão das demarcações anatômicas. Então essa sonda ela vai ser mensurada da ponta do nariz ao lobo da orelha e do lobo da orelha até 2 dedos abaixo do processo xifoide. Repetindo, da ponta do nariz ao lobo da orelha, ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha até 2 dedos abaixo do processo xifoide, se for uma sonda gástrica. Se for uma sonda interal, da ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha a 2 dedos abaixo da cicatriz umbilical, tá? Marco o local com esparadrapo, que esse vai ser então a quantidade de sonda que tem que ser introduzida. Vou passar xilocaína em gel, né, na ponta da sonda e eu vou introduzir então essa sonda por uma das narinas, né, flexionando o pescoço, então aproximando esse pescoço do tórax, né? A gente brinca, queixo no peito, tá? Então abaixa, flexiona para facilitar a passagem da sonda pela curvatura do nariz. Obviamente, gente, se não for um paciente vítima de trauma. Se for um paciente vítima de trauma, que estiver lá com imobilização colar cervical, nós não vamos, né, realizar aí essa flexão de pescoço. E daí é nesse momento em que a gente está introduzindo a sonda que a gente pede para o paciente realizar os movimentos de deglutição. Engula, engula, engula. Quando ele faz o movimento de deglutição, ele facilita a migração da sonda. Então, se esse paciente ele está engolindo, deglutindo, eu vou ter o fechamento da via aérea e a abertura da via esofágica. Se esse paciente tosse, ocorre o contrário. Abre a via aérea e faz a oclusão da via esofágica. Aí eu tenho que parar de introduzir a sonda, porque senão essa sonda ela pode migrar
para o pulmão, né? Para a traqueia do paciente. Então, eu tenho que parar de introduzir. Né? O paciente parou de tossir, continua o movimento, né, com a sonda, até que ela chegue na demarcação. Né? Então, introduzo até o ponto, né, onde está lá o esparadrapo e eu vou realizar os 3 testes. Então, eu vou pegar a ponta da sonda, que ficou para fora, né, e colocar em um copo com água. Se eu tiver borbulhamento, eu tenho que retirar a sonda, porque ela vai estar lá no pulmão do paciente. Tá? Juntamente com esse borbulhamento, a gente vai observar que o paciente começa a ficar cianótico, então ele fica arroxeado. Ele vai começar a tossir, né? Reflexo de tosse vai surgir. A sonda ela fica opacificada, ela começa a ficar embaçada. Tá? E esse paciente ele tem uma sensação de angústia respiratória, como se ele vai te relatar que ele está com falta de ar. Tá? Então eu tenho que tirar a sonda. Coloquei a ponta da sonda no copo com água, não borbulhou, pode ser que ela esteja no pulmão, tá? Mas não é garantia. Aí então eu vou encaixar uma seringa e vou aspirar líquido. Se esse paciente não está em jejum prolongado, se ele está aí, né, jejum prolongado seria acima de 24 horas, né? Eu vou ter aí conteúdo gástrico. Então, quando eu aspiro, volta conteúdo gástrico. Né? Isso, então, é um indicativo de que está posicionado corretamente no estômago. Né? Mesmo assim, eu vou fazer o 3º teste. Eu vou pegar essa mesma seringa, vou aspirar 20 ml de ar, tá? Vou conectar na sonda, vou posicionar, tá, o diafragma do estetoscópio na região epigástrica, então abaixo do processo xifoide, né? E vou empurrar rapidamente o êmbolo dessa seringa e ouvir o som. Então eu vou auscultar o som do ar chegando no estômago do paciente. Tá? Então um barulho de ar chegando lá no estômago do paciente. Feitos os 3 testes, eu consigo ter segurança para liberar a dieta desse paciente. Então, não vai correr o risco dessa dieta ir para a traqueia do paciente e ir para o pulmão dele. Tá? Processo esse que a gente chama de broncoaspiração. Tá? Aí ele pode, então, se alimentar de forma correta e de forma segura. Então aqui, como eu narrei para vocês, aí vocês conseguem, né, verificar aí o posicionamento da sonda. Então, né, a sonda vai ser demarcada da ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha até 2 dedos abaixo do processo xifoide. Então, essa é a quantidade de sonda que tem que ser introduzida. Por isso que varia o tamanho, né, o comprimento, quantidade de sonda introduzida para cada indivíduo. Né? Depende aí da constituição física de cada um. Tá? Então aqui novamente para vocês verificarem, né, outra forma que você pode medir, né, fazendo ao contrário. Tá? E essa sonda ela vai ficar posicionada então no corpo do estômago, tá? Para que o alimento ele seja depositado nessa porção de estômago, né? E não no esôfago, podendo voltar e ir para a traqueia do paciente. Tá? Então, para a gente ver aí os testes, né? Então, primeiro mergulhou no copo com água, se não borbulha, aspiro o conteúdo, depois injeto 20 ml de ar e realizo a ausculta. Tá? Na imagem abaixo a gente vê a fixação. Tá? Então essa sonda ela vai ser fixada no nariz do paciente utilizando aí esparadrapo. Tá? Não dá para usar micropore. O micropore ele tem menos cola e ele vai soltar com o suor do paciente. Tá? Então o paciente sua, solta e essa sonda traciona. A gente tem que usar o esparadrapo. Tá? Esse esparadrapo a gente vai cortar uma tira, vai abrir ele
né, em uma porção e deixar uma porção inteira, como se ele tivesse lá em formato de calça, tá? Duas perninhas da calça e o cós da calça. Grudo essa parte inteira no nariz e enrolo as outras duas tiras na sonda, observando para não fazer a oclusão da narina em que eu introduzi essa sonda. Isso é muito importante, né? Sem obstruir, né, a narina do paciente. Né? E essa fixação ela deve ser trocada diariamente para não fazer lesão na pele do paciente. Um cuidado especial que a gente tem que tomar ao avaliar o paciente, principalmente se esse indivíduo for vítima de trauma de crânio, tá? Então, teve lá uma batida na cabeça, por exemplo. Vocês estão observando aí na imagem, né, um indivíduo vítima de trauma, né, e ele está com uma sonda, né, em posição nasal, né? Porém, ele tem aí alguns indicativos de fratura de base de crânio, né? Então, quando o paciente ele apresenta hematoma retroorbital ao redor dos olhos, isso é indicativo de fratura de base de crânio. Se esse paciente apresentar hematoma retroauricular atrás da orelha, tá? Isso é chamado de sinal de Battle, tá? Também é indicativo de fratura de base de crânio. Se esse paciente apresenta rinorragia, né, sangramento pelo nariz, otorragia, né, sangramento pela orelha, também é indicativo de fratura de base de crânio. Tá? Base de crânio é toda essa estrutura que pega, né, do palato e a base, né, de sustentação do nosso crânio. Né? A fratura pode fazer a abertura dessas estruturas de base de crânio. E ao passar essa sonda, ao invés dela migrar para o esôfago, ela pode subir para o cérebro, como vocês estão vendo nessa imagem de tomografia. Né? Então aqui vocês veem uma sonda que migrou para o tecido cerebral, ao invés de ir para o esôfago do paciente. Tá? Então, suspeita de fratura de base de crânio, não se usa posição nasal para a sonda. Se eu precisar passar sonda nesse paciente, muito provavelmente para descompressão gástrica, eu vou precisar passar em posição oral. E daí, para mensurar a sonda, a gente vai, né, ao invés de usar a ponta do nariz, vai usar a rima da boca, o cantinho da boca, tá? A rima da boca. Da rima da boca ao lobo da orelha, 2 dedos abaixo do processo xifoide. Aí eu passo a sonda em posição oral, ok? Muita atenção aí com essa questão da fratura de base de crânio em paciente que sofreu aí traumatismo crânioencefálico. Tá? A sonda nasointeral. Tá? Então, essa sonda aí é usada, né, para alimentar o paciente. Tá? Então, tem uma função exclusiva, a alimentação do paciente. Eu não vou fazer descompressão gástrica, eu não vou fazer nenhum outro tipo, né, de procedimento. Serve para administrar medicamento e alimentar o paciente. Tá? Tem algumas indicações, né? Então, em situações de trauma, em que você tem a impossibilidade de usar a via oral para alimentar o paciente, algumas doenças esofágicas, né? Algumas inflamações esofágicas, né? Na anorexia nervosa, então, quando o paciente não consegue se alimentar, entra aí a alimentação via sonda para suplementação, né? Pacientes que têm aí sequela de acidente, né, vascular encefálico e tem aí como uma sequela a perda, né, da capacidade de deglutir, então ele não consegue mais engolir, então como é que ele vai mastigar o alimento e engolir? Usa então alimentação por sonda, né? Traumas e inflamações de orofaringe e esôfago, né?
doenças intestinais neonatais, alguma má formação, né? Algum preparo intestinal pré-operatório, né? Doenças inflamatórias intestinais. Então, um paciente aí que tem doença de Crohn, por exemplo, se ele está numa fase aguda da doença, não consegue se alimentar, a gente pode entrar com uma dieta específica via sonda enteral. Né? Quando que não vai passar a sonda? Quando não tiver ruído hidroaéreo. Então, esse RHA aí no fundo da imagem é ruído hidroaéreo. Né? Ruído hidroaéreo, então, significa movimentação do intestino. E também em situações de abdômen agudo. Então, quando você vê lá numa imagem de raio-x que o intestino está repleto de fezes, não adianta passar a sonda enteral, porque esse alimento que está chegando não vai ser absorvido. Essa, então, é a sonda de Dubhoff, que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? Ela é uma sonda mais longa que a sonda de Levine, ela é mais fina e mais flexível. Tá? Então, ela vai ser utilizada com um peso na sua ponta, né? Pode ser de plástico ou até, né, de tungstênio, algumas marcas ainda têm, né, esse metal, e ela vai ser introduzida no nariz e vai até o início do intestino. Então, vai ser demarcada da ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha, 2 dedos abaixo da cicatriz umbilical. O que a gente tem aí que observar com relação a com esses procedimentos? Né? Observar se o paciente não está fazendo dispneia, cianose, tosse, né? Ou pacificação da sonda ou agitação, que isso é sinal de que a sonda está na traqueia. Né? Observar a cavidade oral, né? Pois pode ocorrer a migração ou o enovelamento, ou essa sonda se enrolar aí pela boca. Né? Nunca realizar a passagem da sonda de forma forçada. Né? Então, se eu tiver dificuldade, esse paciente ele pode ter aí um desvio de septo, por exemplo, e essa sonda então vai migrar com maior dificuldade. Né? Nesses casos, eu posso ir fazendo um movimento de rotação. Eu vou girando essa sonda durante, né, a aplicação dela para que ela migre mais facilmente. Né? Se não está migrando facilmente, eu vou deixando esse paciente cada vez mais sentado. Né? Não deu certo? Muda a narina. Às vezes tem obstrução, né? Às vezes um desvio de septo. Não deu certo numa narina, tenta na outra. Né? Se for necessário uma higiene nasal, né? Uma higiene oral previamente, para retirar secreção que esteja aí ressecada, podendo fazer alguma obstrução e isso dificultar a passagem. Né? Então, às vezes, é secreção que está aí ressecada. Tá? A dieta do paciente, como eu já falei com vocês, ela tem que ser prescrita. Tá? Então, a alimentação por sonda também é uma prescrição médica. Se você não prescrever a dieta do seu paciente, ele não recebe a alimentação. Tá? Toda vez que esse paciente vai receber essa alimentação, deve ser testada a sonda novamente. Tá? Então, verificar se essa sonda está posicionada corretamente. Esse paciente vai receber a dieta, a alimentação, em posição de Fowler. Ele não pode receber essa dieta a 0 graus. Né? Eu sempre brinco nas aulas. Tente tomar sopa deitado para ver o que te acontece. É a mesma coisa esse paciente a 0 grau recebendo a dieta. Né? Essa dieta ela pode voltar pelo esôfago e esse paciente pode broncoaspirar. A dieta, ela é específica para cada paciente. Então, a gente tem que tratar ela como se fosse um medicamento. Eu tenho que conferir se é o paciente certo, se está no horário certo, se é a concentração correta dessa dieta. Não é porque é dieta que eu posso colocar em qualquer paciente. Né? Cada indivíduo
tem uma necessidade de calorias, tem uma necessidade de eletrólitos, de vitaminas, que vão sendo, né, analisadas ao longo do internamento dele. Então, essa dieta, ela é preparada com uma concentração mediante as necessidades de cada um. Tá? Então, verifico a sonda, evito entrada de ar, porque isso vai fazer distensão gástrica, né? Então, o estômago cheio de ar, né? Verifico a estase, né? Então, se esse paciente ele tem aí 30% ou mais do volume que foi administrado na dieta anterior, eu devo suspender a dieta desse horário, tá? Porque ele não absorveu nem a dieta que foi administrada antes, né? Ou se ele está com distensão abdominal. Tá? Lembrem que, né, a administração rápida pode causar náusea, diarreia, desconforto e essa distensão. Portanto, né, o gotejamento ideal aí é de 20 gotas por minuto. Né? As dietas elas podem ser industrializadas ou elas podem ser produzidas na própria instituição hospitalar. Então tem lá o serviço de nutrição que produz, né, essa dieta, ou o hospital compra a dieta industrializada. Né? A dieta industrializada ela tem uma validade maior. Né? A dieta produzida na instituição tem validade de 3 horas. Então, aquele volume tem que ser administrado em, no máximo, 3 horas. Tá? E essa dieta, ela é prescrita de 3 em 3 horas. Tá? Então, né, você tem que calcular aí um volume para que dê tempo do paciente receber essa dieta, realizar o processo de digestão para 3 horas depois receber mais uma dose dessa dieta. Tá? Então, tudo isso, né, cada instituição vai ter o seu protocolo aí com relação à alimentação por sonda ou alimentação por gavada. Tá? Bom, vamos interromper aqui e daí a partir da lavagem gástrica a gente conversa aí na sequência em um próximo vídeo, ok? Abraço a todos, até mais!